um governo que tem essa gastança do Lula e do PT, ele provoca esse desarranjo fiscal. O Brasil hoje é um país que está concentrando renda por causa do Lula. Ele fala que distribui renda. Mentira. E esse governo está dando com uma mão e está tirando com duas de outro lado. O Brasil está caminhando para uma explosão das contas públicas, são 600 bilhões fora do teto de gastos, 80 milhões de famílias endividadas e, sei lá, 50 milhões de pessoas no Bolsa Família, mais 12 milhões de aposentados, mais 12 milhões de funcionários públicos. A gente já tem quase 80 milhões de pessoas, deve ter mais de 80 milhões de pessoas penduradas, dependentes do Estado. Tu não acha que seria interessante para ti ter um super-nome, um super-homem tipo Paulo Guedes, como âncora para contribuir com a tua campanha? Ô Ferri, o Carlos da Costa que eu comentei foi da equipe do Paulo Guedes todo o tempo em que ele esteve lá em Brasília, totalmente alinhado com a política do Paulo Guedes. A posição que eu tenho é que o Paulo Guedes quer ficar afastado do mundo público por hora, mas o nosso plano vai muito de encontro ao Mas tu colocaria o Paulo Guedes de ministro da Economia de novo? Se é ele um topasse? nome que tem toda a condição, sem dúvida. Toda a condição de assumir. Nós temos bons economistas no Brasil e o que nós vamos fazer é um plano econômico bastante simples. Poupar, privatizar, não roubar, prosperar. Vender as estatais, reduzir despesas. Nós vamos precisar ter novamente uma nova reforma previdenciária, uma reforma administrativa e vamos também fazer uma auditoria profunda nos programas sociais, que virou um abuso. E cortar programa social de marmanjão, que hoje fica só fazendo bico para complementar o programa e ninguém quer um trabalho sério e formal. E isso não qualifica as pessoas ao longo do tempo. O sujeito só fazer bico, entra ano, sai ano. Mas tu falou que se tu for eleito, a pessoa que estiver recebendo... se a pessoa conseguir um emprego, ela continua a ganhar o Bolsa Família, é isso? Queremos, só fala para aquela câmera lá. Exato. Então. Queremos dar um prêmio para aquele que estava no Bolsa Família e conseguir um emprego formal. Ele vai ter uma recompensa, porque ele deixou de depender do Estado e passou a contribuir com alguma contribuição. Ele saiu de um lado para o outro lado. Essa pessoa merece uma recompensa. Nós vamos estudar isso, sim. Agora, o que eu não vou permitir é uma pessoa, como acontece, eu estou sempre no chão de fábrica, conversando com empresários, com produtores rurais, com vereador, com prefeito, e eles me falam, aqui na minha cidade está faltando mão de obra, gente para trabalhar. Só que eu tenho aqui cadastrado, numa cidade de 50 mil habitantes, 3 mil pessoas recebendo Bolsa Família. E desses 3 mil, 500 são homens de 20 a 40 anos, saudáveis, que poderiam estar trabalhando. Esses vão ter de ir trabalhar. Tem uma mensagem aqui do Conte 3, do Erandir. Vamos, Zema, Amazonas está contigo. O Eivold de Zema. Bastante gente comentando aqui na live. Tem uma pergunta aqui do Luiz. Ô Zema, qual legado o senhor gostaria de deixar para o Brasil após um governo? Eu tenho dito que eu não importo de ser o presidente de um mandato. Lá em Minas, eu fui para a política para fazer o certo, não para fazer carreira política. E tem um fato que aconteceu em 2022 que eu acho que deixa muito claro essa linha minha. 2022 foi o ano da minha reeleição. E no início de 2022 nós tivemos uma série de greves, de manifestações em Minas, os sindicatos querendo 30% de reajuste, e eu fui para os meios de comunicação e falei, o Estado não tem condição de dar 30%, tem condição de dar 5%. E eu prefiro dar 5% de reajuste, que é aquilo que é possível, perder a eleição e entregar para o meu sucessor um Estado viável, do que ganhar a eleição dando 30% e entregar um Estado arruinado,
que é o que geralmente se faz em política no Brasil. Então, se eu tiver de ser o presidente de um mandato para fazer tudo o que é necessário para consertar o Brasil, eu estou disposto. Eu quero é ver o meu país dar certo. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra e nós temos quase 4 milhões de brasileiros morando fora. No dia que esse país aqui tomar vergonha na cara, no dia que esse país começar a prosperar e ele tem condição, esse pessoal começa a voltar para o Brasil. Minas Gerais, inclusive, durante o meu governo, teve uma mudança histórica lá. Minas Gerais sempre foi um estado de imigrantes. Mineiro indo para o Rio, para São Paulo, para o Centro-Oeste. A história toda. No meu governo inverteu. O IBGE apontou brasileiros indo mais para Minas do que mineiros indo para fora. As pessoas vão para onde tem oportunidade. E hoje elas estão indo para onde? Para Minas, para Santa Catarina, que são estados que inclusive têm crescido acima da média Brasil e ganhado participação no PIB. Você que está acompanhando aqui a live, queria pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Deixa eu só mandar uma pergunta do Instituto do Livre Mercado. Manda lá. Reforma tributária pode criar o chamado imposto seletivo voltado para produtos como cerveja, refrigerantes, cigarros, entre outros. Mas muita gente vê o imposto como uma forma de aumentar a arrecadação e teme que novos produtos possam entrar nessa cobrança no futuro. Como o senhor avalia esse imposto e, se eleito, o senhor defenderia a revogação do imposto seletivo ou tem outra posição? Reforma tributária. Eu fui empresário 30 anos. Pagar impostos no Brasil com o manicômio tributário que ainda existe é algo terrível. Eu perdia metade do meu tempo tentando entender a tributação. A exclusão do PIS, da COFINS, do ICMS e muitas vezes pagava errado. Mesmo tendo lá na minha empresa uma equipe de tributarista, de contadores, de pessoas na área fiscal. A reforma tributária contribui muito para simplificar. Agora, o que nós não podemos deixar é a carga tributária aumentar. E como presidente, eu assumo esse compromisso de pegar o que a carga tributária desses impostos que foram incluídos na reforma tributária representavam e que na nova modalidade ele fique no máximo igual. E uma das minhas propostas, Ferri, é levar para o setor público, quero inclusive colocar isso na Constituição. Nós estamos aí com tanta coisa nova na área digital, inteligência artificial, e eu quero que o setor público aumente a sua eficiência pelo menos 1% ao ano. E que isso, ao longo do tempo, seja repassado para os impostos como uma redução na tributação, para que o Estado no Brasil não continue fazendo o que o Lula fez nesses últimos anos, só aumentando a carga tributária. Tudo tem um limite, e nós chegamos no limite. E eu, estando em Brasília, eu quero que essa carga tributária, que chegou agora a 34, comece a cair. Quero entregar para o meu sucessor tipo 33,5, e com previsão dela ir recuando ao longo das próximas décadas. Tudo tem limite. E tem muito recurso que não é feito na área pública que poderia ser aplicado. Toda empresa que sobreviveu até hoje é porque ao longo dos anos, das décadas, elas foram ficando mais eficientes. E aqui no Brasil o que a gente vê é um setor público cada vez mais gordo e adiposo. Aí não tem jeito. O senhor pretende trabalhar com uma meta de superávit primário? Alguma âncora fiscal? Vou entrar e vou fazer os cortes, passar a faca nas despesas, como eu falei, e nós vamos, no espaço de um ano, ver uma queda nos juros pelo menos pela metade, se não for mais do que isso. Porque na hora que o mercado vê, tem um governo sério, tem um presidente que cortou os gastos, vocês sabem que eles vão precificar isso. Ô Zema, por que tu acha que os bancos, os grandes bancos, lucram tanto nos governos do presidente Lula? A gente está vendo os grandes bancos brasileiros baterem recordes absurdos de lucro, né? Coisas assim, até que a gente nem consegue acreditar, né? 50 bilhões um banco, 50 bilhões outro banco.
Por que tu acha que os governos do PT, os bancos lucram tanto? É uma coincidência ou tu acha que é porque é um governo que gasta mais, as pessoas se endividam mais? E como é que é a tua cabeça em relação a isso? Eu tô falando sobre dados, tá? Não, os são governos dados, do PT, os bancos têm as maiores rentabilidades sobre o patrimônio da história, né? Chega a passar de 25%. Ferri, e coincidentemente também são nos governos do PT que ocorreram os maiores escândalos de corrupção. Vou te responder já. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, mala de dinheiro, desconto dos velhinhos, Banco Master. Então, isso que você está falando procede. E eu falo que a resposta não é muito difícil, não. Um governo que tem essa gastança do Lula e do PT, ele provoca esse desarranjo fiscal, ele precisa captar muitos recursos, os bancos, os poupadores vão emprestar para o governo com juros de agiota, os juros sobem e quem ganha com isso são as instituições financeiras. E o Brasil hoje é um país que está concentrando renda por causa do Lula. Ele fala que distribui renda. Mentira. Uma grande mentira. Quem mais está ganhando dinheiro no Brasil é quem tem dinheiro aplicado. E quem tem dinheiro aplicado não é o endividado. É o milionário, é o bilionário que estão conseguindo aplicar dinheiro aí sem risco a 14,5% no mínimo, quando não mais do que isso. E outro detalhe, tirando o dinheiro dos mais humildes, porque 80% dos brasileiros, Fer, na hora de comprar o celular, a moto, o carro... O celular tem muito imposto. Não, tudo financiado. Eu venho do varejo. Quase todo mundo compra parcelado. E com esses juros altos, o que acontece com a prestação? Prestação altíssima. O idoso que vai fazer um empréstimo consignado, na hora de fazer isso, o juros está caro ou está barato? O Lula falando que está dando ganho real para os aposentados. Na hora que ele vai fazer um consignado, o Lula está tirando muito mais do que ele está tendo de ganho real. Então, quem sabe fazer conta sabe que esse governo está dando com uma mão e está tirando com duas de outro lado. Eu só peço que você me faça um favor. Peço a você que veja se está inscrito no canal. Muita gente não está inscrita no canal. Se você for olhar lá, eu digo isso porque o YouTube desinscreve as pessoas do canal. Nós tivemos uma limpa de inscritos recentemente. Então, o YouTube desinscreve, vê se você foi desinscrito do canal involuntariamente. E veja também se você curtiu o vídeo, porque curtir o vídeo faz chegar ele a mais pessoas. Manda o programa nos seus grupos de família, nas suas redes sociais, para os seus amigos e para os seus inimigos.